Começando hoje, né, o nosso diálogo e reflexão com o tema Lugar Nenhum, baseado nessa música do Titãs, sobre diversidade, diásporas e adaptações psicológicas. Esse tema eu escolhi para falar sobre esse tema hoje, né, por conta de uma publicação do Conselho Regional de Psicologia de São Paulo, do jornal Psi número 199, onde tinha uma matéria falando sobre a dor de ter ido embora, que partiu da experiência de uma venezuelana que deixou Caracas e migrou para Buenos Aires, seguindo depois para o Brasil. Isso me fez pensar sobre os motivos pelos quais os brasileiros também deixam o país, assim como por que alguns não pretendem voltar. A situação sociopolítica do nosso país e a dor de passar por esse processo, seja por escolha própria ou mesmo por necessidade, pensando do ponto de vista da construção de identidade, raízes, histórico familiar, impactos psicológicos no inconsciente pessoal, familiar e coletivo, até para falar sobre isso numa linguagem junguiana. E por conta disso, eu decidi convidar um amigo muito querido, que eu conheço desde 97, quando fizemos faculdade juntos, e ele é um especialista nesse tema, ele pesquisa esse tema, vou apresentá-lo. Fizemos juntos o curso de psicologia na Universidade de São Marcos, é uma pessoa extremamente competente, que é o Marcos Cerqueira Sanzi. O Marcos é psicoterapeuta e pesquisador, apaixonado por justiça social e pelo conceito de equidade. O seu trabalho gira em torno da crença de que as pessoas devem ter uma oportunidade justa e igualitária de prosperar para si mesmas e suas famílias ou grupos escolhidos em todas as comunidades. Mais especificamente, ele trabalha não apenas para aumentar a conscientização sobre as minorias e os problemas de saúde mental, mas também para proporcionar um ambiente de empatia e segurança para essas populações. Como psicoterapeuta, ele atuou mais de 10 anos oferecendo uma abordagem personalizada, a psicoterapia centrada no cliente, apoiando grupos minoritários com foco em superação de problemas sociais, pessoais e sistêmicos. As suas experiências pessoais, juntamente com seus estudos acadêmicos, ajudaram-no a entender a natureza interconectada das categorizações sociais aplicadas aos indivíduos e aos grupos. O Marcos é um cidadão canadense, mora fora do Brasil há muitos anos, tendo vivido alguns anos no Canadá e atualmente nos Estados Unidos. Como pesquisador, o seu foco é entender as dimensões múltiplas e interrelacionadas de gênero, raça e etnia, cultura, classe e migração para apoiar os grupos minoritários. Então, o Marcos utiliza abordagens e teorias de interseccionalidade e descolonização em pesquisa devido às suas experiências pessoais e acadêmicas. A sua pesquisa revelou problemas sociais e sistêmicos que foram negligenciados por agências governamentais, e com essa pesquisa ele pôde apresentar uma estrutura analítica que tenta identificar como sistemas de poder interligados impactam aqueles que são mais marginalizados na nossa sociedade. Atualmente, o Marcos atua como cientista qualitativo em uma grande empresa multinacional em Seattle e é membro do conselho de diretores da Lavender Rights Project. Eu vou deixar nessa gravação alguns contatos do Marcos para quem quiser se aprofundar no tema, o link da pesquisa de uma pesquisa dele, LinkedIn, e-mail. Depois, se vocês quiserem entrar em contato com ele para mais informações, se quiserem também pesquisar esse tema, estiverem fazendo pesquisa sobre esse tema, ele é uma pessoa que tem muito a oferecer de conteúdo, de experiência. Então, Marcos, agora eu vou deixar a palavra contigo. Essa apresentação foi Se te deixou sem a palavras. minha, não tem, é isso, sou eu. Oi, todo mundo. É, ah, é interessante a discussão que a gente teve antes de conversar, né, quando a gente resolveu fazer isso, que a música que você introduziu faz muito sentido. É uma música antiga, mas ela faz muito sentido nessa quando a gente tenta fazer essa associação entre as experiências das pessoas que migram e migram, e que, né, você entra naquele vácuo que você não tem mais uma identidade. Então, acho que a música encapsula essa sensação, né? É uma batida forte, aquela coisa, né? Um rock and roll bem interessante, mas a letra é bem isso mesmo, de não
né, quem eu sou, né? Eu não sou isso que você está me dizendo. Então, isso é uma discussão bacana. Uhum. E eu queria que você explicasse um pouco o que que leva à imigração, né? No sentido de que se tem muitas vezes a ver com uma ilusão do brasileiro que pensa muito, né, nessa valorização do que vem de fora, principalmente Estados Unidos, Canadá, Europa, tem uma supervalorização ao que vem de fora e uma desvalorização, né, da própria raiz ou da própria história em algumas situações que a gente vê as pessoas buscarem morar fora, tem uma ilusão de achar que vai ser tudo muito maravilhoso, incrível e diferente, porque lá é muito melhor, né? Não, isso é um ponto interessante, né? As pessoas migram ou imigram, né, em, em- em uma série de circunstâncias que são pessoais ou, né, e mudam, né? É bem diferente para cada pessoa, mas eu acho que o que você tá, tá vendo é uma coisa bem interessante, que é a percepção de que a vida vai ser melhor num outro país, né? Existe sim a possibilidade de ser muito melhor em muitos aspectos, né? Mas toda coisa que, todo tipo, ah, todo movimento migratório vem com um choque, né? E esse choque é um choque que e muda as suas percepções das suas próprias identidades. E muitas pessoas não entendem isso, né? Elas, principalmente quando você tem pouca visibilidade cultural de outros países, de outras regiões, você tem uma ilusão do que é essa imigração, né? Então você vê as coisas que são oferecidas a você, então são ah, o que aparece nas notícias, né? Como que as pessoas reportam a vida em outros países, né? A abundância dos Estados Unidos, por exemplo, né? A certeza e a liberdade que se existe no Canadá, né? O mundo antigo da Europa. Então, esses conceitos, eles são conceitos construídos em cima de uma imagem que tem uma série de pequenas nuances, né? Existe a questão do turismo, então eles querem vender isso, eles vão vender uma imagem, né? Mas também tem a notícia, como as notícias são passadas. Hoje nós estamos vendo o que está acontecendo na Europa, o que está acontecendo entre a Rússia e a Ucrânia, né? Então, quais são as imagens que estão sendo passadas a respeito dessa guerra, né? Então, isso faz com que você construa uma imagem a respeito do país ou da localidade, que vai fazer com que você construa também a sua identificação com aquele lugar, né? Então, existe muito disso antes de você migrar para um país, né? E quando você faz essa migração, existe aquele choque da sua realidade, da realidade que você nasceu, cresceu, desenvolveu, da realidade daquele país, como as coisas são feitas, vividas e experienciadas, e a sua ilusão de como é aquilo, né? Então são três choques que acontecem simultaneamente, constantemente, que você tem que se reidentificar. Então é um processo, eu gosto de chamar que é um processo de não vai sair, desculpa, de se Reidentificação? reidentificar, isso, de reidentificação, porque você está tentando se achar, é a reconstrução do eu, né? Você está tentando se reconstruir dentro da realidade que não era a realidade que você construiu o eu anterior, né? E o que te levou a pesquisar, né, esse tema das diásporas? Qual foi o impulso? Não, essa é uma pergunta interessante, porque é como pesquisador qualitativo, né? Eu sou um pesquisador qualitativo, o paradigma que eu uso na minha, né, que é o paradigma da pesquisa qualitativa, é o construtivismo. Então, no construtivismo a gente fala que a, o seu conhecimento, né, o conhecimento que a pesquisa traz, ela é construída, ela não é uma coisa que existe
e pode ser mensurada, né? Ela é construída. Então, eu construo através de histórias, eu construo através de imagens, eu construo através de archetypes, Arquétipos. arquétipos, desculpa. Então, tudo isso faz com que o seu conhecimento, faz com que, como se constrói o conhecimento, né? Então, uma outra coisa que a pesquisa qualitativa fala é que o pesquisador, ele é parte da pesquisa, ele é a ferramenta da pesquisa, porque a pesquisa precisa passar por ele e ser traduzido, né, interpretado, e aí o conhecimento é passado, né? Esse é o processo científico. Então, Uhum. nesse processo científico, eu comecei a olhar quais eram as experiências de pessoas que nasceram em outros países e migram para outros países. Por exemplo, no meu caso, né? Eu nasci no Brasil e migrei para o Canadá. Então, quais são as experiências dos brasileiros migrando para o Canadá? E eu fiz isso porque parte na época eu estava trabalhando para o governo, ah, como é que chama? É para o governo, mas na parte de saúde mental, né? E nós não tínhamos muita informação sobre os brasileiros Uhum. que migravam para o Canadá, mais especificamente em relação a, a minoridade sexual, né? Então, Uhum. gays, lesbians, and so on. Um, Você estava dentro de então, uma estrutura de SUS, de CAPES? então na parte de prevenção, né? Eu estava trabalhando com a prevenção de HIV, da aquisição de HIV, da população que era ah, como é que fala? Sex workers, né? As pessoas Profissionais do que sexo. profissionais do sexo, mas que se identificam como homens, né? Então, podia ser transexuais ou né, elas de certa forma se identificavam com homens. Então, nós não tínhamos nenhuma informação nessa população, principalmente quando, a demographic, uh, a, a, as- a, não, Demográfica? a, a dada demográfica não tinha essa Os intersecção dados com a demográficos, etnicidade. informações. Não tinham E não esses tinha, dados. exatamente, não tinha esses dados. Então, a gente não tinha dessa população. Então, esse foi Uhum. um motivo. O outro motivo é que eu também estava experienciando coisas, né? Como eu sou brasileiro e eu mudei para o Canadá. Então, as coisas que eu estava observando, eu também comecei a observar que outras pessoas que eu tinha contato passavam por situações semelhantes. Então, foi assim que surgiu essa ideia de, né, vamos pesquisar essa população e ver o que está acontecendo com eles. E como que você vê essa questão da bagagem cultural e dos preconceitos no processo de imigração a partir da tua experiência e da tua pesquisa? Yeah, essa é uma pergunta importante, porque tem duas coisas que acontecem aqui, né? Uma é a discriminação sistemática, né? Então, os sistemas que são colocados para a imigração, eles são bem discriminatórios, né? Eu posso te dar um exemplo bem rápido, que, né, quando eu finalmente me tornei um cidadão canadense, para eu mudar para os Estados Unidos, eu não podia entrar aqui como brasileiro, porque o processo para o brasileiro era muito mais complexo e mais complicado do que entrando como canadense, né? Eu vim, então eu apliquei como canadense, né? Então, isso para mostrar o que são os sistemas discriminatórios. A outra coisa são as relações, como as pessoas se veem, né? Que também era complicado, né? Um bom exemplo disso é que quando eu mudei, eu nunca me vi, quando eu estava no Brasil, eu nunca minha identidade nunca foi latina. Eu nunca tive essa identidade latina, né? A minha identidade era eu sou brasileiro. Aí, quando você muda principalmente nos países
nos Estados Unidos e Canadá, você é considerado latino. Então, você adiciona uma nova camada para sua identificação, que é, agora eu sou um estrangeiro, né? Eu sou um imigrante e eu faço parte desse grupo latino. Isso, e a gente fala que isso é quando a gente fala na pesquisa, a gente fala que isso são as identidades forçadas, né? Te colocam nessa caixa para que eles possam fazer sentido de quem você é, da sua apresentação. Então, Uhum. isso força com que você assuma uma identidade, né? Então, aí, isso é um dos choques que eu falei no começo. Você começa a desenvolver qual é a sua identidade dentro dessa caixa, qual é a sua identidade fora dessa caixa e qual é a sua identidade que conversa com essas duas, mas não tem nada a ver com elas, entendeu? Então, assim, é uma reconstrução da sua identidade, né? Sua identidade sexual, sua identidade pessoal, e até questões de personalidade, né? Ah, assim, isso tem muito a ver também com o que a gente fala de microaggressions, né? Como é que as pessoas acham que você é pela sua aparência ou pela sua etnia, São né? Então, microagressões. microagressões, isso mesmo, né? Então, como é que essas pessoas interpretam agora com essa nova identidade, né? Então, você tem que começar a fazer sentido disso para você mesmo. Então, é uma batalha, né? Uma batalha que muita gente que migra não tem a consciência de que isso vai acontecer, né? E acaba. E muita gente que não tem essa consciência também vai e começa a batalhar e começa a sentir coisas diferentes, né? Que nunca sentiram. E fica aquela situação, poxa, tem coisas boas aqui que eu não tinha no meu país, mas agora tem tudo isso de ruim também, que eu nunca tive que lidar com isso, né? Então, esse não entendimento também causa aquele desconforto. Quem eu sou, né? O que está acontecendo? Para onde que eu vou? Eu volto para lá? Aí, se você volta para visitar, você começa a olhar todas as coisas que você criticava e fala, gente, eu não pertenço aqui também. Não é, isso aqui não sou eu, né? E aí você volta e você fala assim, puxa, mas agora eu aprendi mais coisa que tinha no meu país, né? No meu país de origem, a gente fala que é país de origem, e agora eu estou nessa situação de, mas aqui também não é isso, né? Então, é, o que a minha pesquisa mostrou muito é esse limbo, né, que as pessoas vivem, né, que é bem o que a música estava dizendo. Eu não Sou de sou lugar brasileiro, eu nenhum, não né? sou estrangeiro, eu não sou de lugar nenhum, porque agora você reconstruiu esse eu baseado nas qualidades e nos defeitos, por se dizer, dos dois lugares. E a coisa fica pior ainda quando você muda para um outro lugar, né? Porque agora você construiu tudo isso, agora as pessoas olham para você, mas, né? Isso acontece muito comigo. As pessoas olham para você, mas você é canadense da onde? Mas você tem um sotaque que não é de canadense, né? Então você fala assim, eu não sei lá, eu não sou de lugar nenhum, eu não sei de onde eu sou. Você não tem cara de É, canadense. você não tem, cara, você não tem cor de canadense, né? Tem todas essas coisas que são as microagressões que a gente falou um pouco aqui, Uhum. mas também é aquela coisa da identidade, quando, né, a gente sabe através das teorias, né, de personalidade que identidades também são construídas, né? Elas são construídas de acordo com as localidades que você está, né? Um bom exemplo é religião, né? Se você nasce no Middle East, a sua religião vai ser islâmica, né? Se você nasce no Western World, sua religião vai ser cristiana, Cristã. como é que é? Cristã. Então, assim, não que, assim, eu estou generalizando, né? Deixa bem claro que isso é uma generalização. Não é todo mundo que tem religião, mas essa é uma identidade que é colocada a você. Você cresce nesse ah, environment, como é que é como é que eu vou Nesse a palavra? ambiente, Nesse nesse ambiente, isso mesmo, nesse ambiente. ambiente, e você assimila os conceitos disso, que faz parte de você, né? Então, seu conceito de moral, seu conceito de. Tudo isso é baseado nessas questões. Então, quando você muda Uhum. constantemente, essas coisas ficam tão evidentes, porque agora você fala, mas peraí, aqui a gente não pode fazer isso, aqui não pode fazer aquilo. Né? Eu lembro quando. Isso é uma, uma besteira mesmo. Eu lembro quando no começo, quando eu mudei para o Canadá, a gente
se apresentava, né? No Brasil, alguns lugares do Brasil, a gente se apresenta e dá beijo no rosto, né? Eu fui fazer isso com um canadense, a pessoa falou, "Ah!", né? Porque isso não é parte Não é né, da de se cultura, dos da cultura, costumes. dos costumes, não é parte dos costumes. Então, aí você começa a se reavaliar. O que que eu fiz que essa pessoa teve esse tipo de reação, né? E sendo psicólogo, então você vê uma pessoa reagindo, a gente fala, gente, o que que eu fiz? Fica mais evidente ainda, porque a gente tem a gente foi, né, a nossa educação acadêmica ensina para a gente ficar bem atento a esse tipo de comportamento, né? Então, imagina uma pessoa que não tem esse tipo de treinamento. Fica muito pior. Fala assim, gente, mas né, tô fedendo. Alguma coisa do tipo. Você começa a tentar dar sentido para isso. Então, eu não- o que eu acho que é importante as pessoas saberem é que quando você faz esse tipo de escolha, tem, tem coisas muito boas, mas também tem coisas muito complicadas que precisam ser levadas em consideração. E uma delas é como é que você vai lidar com tudo isso? Você está preparado para esse choque, né? E isso é uma coisa muito importante que muita gente não percebe, né? É algo que a gente tem que estar atento também enquanto psicólogo clínico, né? Quando tem uma escuta, né? Porque as pessoas trazem isso para o consultório, o desejo de morar em outro país, o quanto acham que vai ser incrível e maravilhoso, que não vai levar os problemas que tem aqui. Então, é algo que é importante a gente pensar nesse contexto para que a pessoa não vá com tanta ilusão e depois chegue até a ter uma depressão ou qualquer coisa do gênero. E tem uma diferença também que é imigrar por vontade própria ou imigrar por necessidade, né? Como a gente está vendo nessa própria situação que você trouxe, né? Da questão da guerra. Então, a gente tem, por exemplo, essa entrevista que eu li nessa revista do Conselho de Psicologia, era uma venezuelana que teve que sair por questões políticas e sociais, que ela não tinha mais condições de ficar lá. Então, tem algumas situações que você vai, mas não é que você queria sair de lá, né? E aí você também, antes da gente começar a gravação, né, a gente chegou a conversar sobre a questão de quem é LGBTQIA+, e que às vezes está mudando para poder ser aceito em outro lugar, porque a família não aceita, mora numa cidade pequena ou em um lugar X que vai ser muito difícil de conseguir ser quem se é. É, quando a gente vai para essa população, a coisa fica mais complicada ainda, né? Porque é, é uma coisa que eu não quero ser tão pessimista nas minhas falas, mas o que eu tento trazer dentro da minha pesquisa é como que as pessoas estão construindo essas realidades, né? Mas não somente as pessoas que têm mais privilégio, né? Do jeito que eu faço a minha pesquisa, é muito baseada na questão de poder e privilégio, né? Uma pessoa que, um exemplo para as pessoas que não estão muito familiarizadas com isso, assim, as pessoas que são brancas têm mais privilégios do que as pessoas que são negras, né? Eu não sei se no Brasil a gente está falando negro ou preto, mas a gente fala aqui nos Estados Unidos e no Canadá a gente fala black, né? Então, ah, com essa visão dessas categorias de poder, a gente também coloca nisso quando entra a questão da raça, quando entra a questão da etnia, quando entra a questão da cor, quando entra a questão da sexualidade. Então, uma outra pesquisa que eu fiz era estudar as pessoas que são homens, extremamente femininos e que e que fizeram essa parte de imigração. Então, quando você é um homem branco, afeminado, no Brasil, você tem um nível de preconceito, né? Não só pela sociedade, mas também dentro da comunidade. A comunidade também vê isso como uma coisa negativa. E infelizmente, existe muito disso de que a masculinidade é o que deve ser padronizado dentro da comunidade. Mas se você é um homem gay, você tem que ser macho. Que é bem contraditório. Mas, enfim, a- esse tipo de conceito também é traduzido entre outros países, né? O homem ele tem que ser macho, a mulher tem que ser feminina, né? Um homem feminino é problemático. E aí você vai para um outro país, você recebe uma nova identificação, que é imigrante. Então agora você é feminino, homem e imigrante. Então
o que eu estou tentando dizer, assim, o que puxa mais ainda é você para as extremidades. São esses níveis. E muita gente não percebe isso. Né? Um exemplo que aconteceu comigo, né, quando eu fiquei espantado com isso, que nunca tinha acontecido comigo antes, né? Então, quando eu estava me sentindo mais confortável de sair, explorar, né, a noite do Canadá, eu fui para uma boate e eu estava dançando lá com os meus amigos e uma pessoa veio para conversar comigo. Só que essa pessoa veio já, né, falando isso, falando aquilo, né, o que a gente falava de chaveco, né, não sei se usa mais essa palavra. E, Veio dar uma e quando cantada. isso, mas quando eu abri a minha boca, essa pessoa olhou para mim já estranho, né? Porque eu tenho um sotaque. E aí ele falou assim: ah, você não é branco. Olha a cor dessa pele. Eu sou branco, eu falei para ele, né? Aí foi quando a identidade veio. Não, você não é branco, você é latino, né? E o Então latino é o isso brown, né? é brown, a gente fala que é browns, né? Tem outras terminologias, mas é mais ou menos isso. Então, isso é para mostrar que, assim, dentro da comunidade também existem esses níveis, né? E são níveis que acabam, né? Eu mudei para o Canadá para ter a minha expressão sexual mais livre. Essa foi a minha ideia. Mas eu cheguei lá e eu já comecei a ter outros problemas, né? Com isso, por exemplo. Porque dentro da comunidade existe essa hierarquia, existe essa questão de, ó, se você é um homem gay branco, você está aqui, se você é um homem negro, você está aqui gay, mas se você é feminino, você está lá embaixo, né? Infelizmente é assim. E muito disso as pessoas não sabem. Então existe um problema muito grande que a minha pesquisa estava mostrando, que assim, quando você é um refugiado, você não tem essa escolha de olhar para essas coisas. Você precisa por outros motivos, né? Eu trabalhei muito com LGBTQ refugiados e muitos deles migram ou imigram porque precisam de ser salvos, né? Não salvos, ser seguros. Eles não vão morrer no país deles porque Uhum, uhum, tem porque tem leis lá lugares que que matam. matam, né? Eles têm que É, ter uma segurança, né, de que vão é, continuar podendo viver. isso. Então, para eles, esse é o motivo, né? Então, não é a coisa, não existe aquela fantasia que a gente vê na classe média brasileira, por exemplo. Ah, eu vou mudar para os Estados Unidos porque o Brasil é um lixo. Não é bem assim, né? Se você tem essa fantasia de que mudar vai ser melhor, então você tem que ter os mesmos recursos que você tem no Brasil, para que você tenha essa vida de privilégio que você vai ter nos Estados Unidos ou no Canadá, por exemplo, que vai te sustentar para que você não tenha esse impacto sociocultural, né? Ou Eu pelo não menos que ele tive seja isso. menor, né? É, Que é, algum impacto é vai ter, verdade. né? Assim, não, definitivamente o Talvez impacto vai ter. financeiramente, se a pessoa fizer uma migração com uma situação financeira mais estável, né? É uma coisa a menos que ela vai ter que lidar, né? É, é, é que existe também essa fantasia de que você vai sair do Brasil numa classe social e você vai chegar aqui na mesma classe E social que não você é tinha. verdade. Isso pode acontecer. Eu não sei com certeza, eu não tenho os dados para justificar, mas e até mesmo porque a minha pesquisa nunca Não foi passa por em aí. relação à classe social, mas o que a minha pesquisa mostrou é que muitas pessoas que vieram de classe média no Brasil sofreram no Canadá, principalmente, mas por conta desses níveis, né? Porque quando você imigra, se você não tem os recursos financeiros, o processo migratório custa muito caro, leva muito tempo. E na época, né, as coisas mudaram desde, né, desde quando eu mudei, mas na época que a pesquisa foi realizada, o processo era muito restrito, você tinha que ter uma quantidade de dinheiro na sua conta durante o processo, demorava em torno de 3 a 4 anos para receber o seu Permanent Residence Card, que é Visto nos permanente. Estados Unidos eles chamam Green Card, é o visto permanente,
E nesse período, você tinha que aplicar para outros vistos para que você pudesse trabalhar, né? Então, assim, 4 anos, você tem que ter muito dinheiro para se sustentar em 4 anos. E o dinheiro, né, o valor do dinheiro no Brasil em comparação ao Canadá é muito menor. Então, você não vai ter os mesmos recursos, né? E aí você não pode trabalhar, então você vê muita gente trabalhando clandestinamente, né? O trabalho clandestino não é um trabalho fácil, né? É um trabalho que exige muito do seu psicológico, do seu mental. Então, imagina alguém de uma classe média no Brasil mudando e trabalhar num restaurante para lavar prato, né? São essas coisas que as pessoas precisam perceber. Se você não tem os recursos, você vai, quando você imigra com essa fantasia de que as coisas vão ser boas, tem um outro nível. As coisas podem ser boas, né? Para mim foram coisas muito boas, mas teve muita, muita, muita coisa problemática que eu tive que Uhum. lidar comigo mesmo, né? Então, é aquela coisa, colocar numa balança para ter aquela decisão de eu vou mudar sabendo do que pode acontecer. Não é que vai acontecer, né? Talvez você passe por isso de uma forma muito mais fácil do que eu passei, porque nós Mas somos tem todos as diferentes. adaptações psicológicas, né, que você vai ter que passar, É, exatamente. que acho que são um grande desafio, porque cai numa subjetividade que envolve tudo o que você está falando e mais o de cada um, né? O que cada um vai ter que flexibilizar e ter de resiliência para se adaptar a todas essas coisas, e mais o seu próprio histórico, a sua própria psique, né? O seu próprio consciente, inconsciente, questões de família, questões de amigos que ficam, né? Então tem muita coisa que vai mexer, né? Que acho que também a gente abordou um pouco antes da gravação sobre a questão de você ir e às vezes vai só você e mais algumas pessoas quando a pessoa vai com a família, ou você vai sozinho, e às vezes a única estrutura que você tem é de um emprego, quando tem, ou em um lugar para estudar, quando vai por conta de estudo também. E aí você não tem ninguém que te conhece, né? Isso é extremamente importante, porque quando uma coisa que as pessoas, muita gente não percebe é a importância do suporte social que a gente tem nas nossas vidas, né? Uma rede de Quando apoio, você, né? isso, né? Não só, e assim, eu tô generalizando para dizer daquelas pessoas que são mais privilegiadas, né? Que estão na classe média, que têm famílias, né? Que não foram rejeitados por famílias, tem tudo isso que tem que levar em consideração também, né? Então, vamos tomar por exemplo a classe média, alguém numa classe média ou até média alta pode ser, mas que a família não suporta, né? Vamos supor que a pessoa também não seja totalmente ah, ah, como é que fala? Out. Excluída. Não, que a sua sexualidade é aceita, ou Ah, até tá, que mesmo ela não está numa aceita, mas situação estável, de certo modo. isso, vamos pegar esse exemplo, né, de uma pessoa que está um pouco mais estável. Então, se você decide mudar, né, e você está mudando sozinho, por exemplo, toda essa estrutura de suporte, né, as pessoas com quem você conversava sobre mudar, né, as suas inseguranças, todos os seus desejos, né, a sua família, os lugares que você estava acostumado a ir, muitas coisas que a gente faz, muita gente não percebe que é para recentralizar a gente, né, fala em Nos manter grounding. no eixo, né? Para dar um Isso, manter, apego, a gente se sentir isso, pertencente àquilo, né? isso, né, Fortalecimento de ego, tudo, né? isso, todas essas estruturas psíquicas que a gente usa para se suportar são os nossos sistemas de suporte, né? E a gente faz isso em muitas formas. A gente faz isso através das relações sociais, através né, da geografia, né? Um exemplo de geografia é eu conheço muita gente que fala assim, eu estou estressado, eu preciso pegar o carro e dirigir na estrada, né? É uma forma de centralização, então é uma questão geográfica, né? Se Ou organizar tem gente que internamente, é.
eu preciso sair para dançar, né? Então, isso são coisas, são mecanismos, coping mecanismos, né? De reestruturação, de integração. Quando você muda para um outro país, tudo isso se perde. Porque você não sabe onde você não sabe o que vai te trazer esse prazer. Você não sabe o que vai te trazer quais são os lugares, quais são as pessoas, quais são as atitudes, quais são os efeitos, quais são as coisas que vão te recentralizar. Então você vai ter que reconstruir tudo isso. E não Perde é todo todas as mundo que referências, né? isso. E não é todo mundo que tem a capacidade mental de reconstruir isso, né? Olha, vou dar um exemplo nosso aqui. Nós nos conhecemos desde 1997 e a gente continua junto, né? A gente continua assim, Em interagindo, contato, conversando, em interagindo. contato. Então, quando você muda para um outro país, né? Vamos supor que eu tenha mudado hoje, eu não vou ter o mesmo nível de relação que eu tenho com você ou com qualquer outras pessoas que eu conheci em 1997 na faculdade, que eu mantenho, não vai ter o mesmo nível, porque você não teve esse período de tempo para construir as identidades que a gente divide durante as nossas relações. Então, isso não tem. Lógico, hoje eu tenho muitos mais. Eu tenho amigos aqui, eu tenho pessoas que eu confio, tudo, mas essa relação não existe, não vai existir. Você pode ter relações melhores, com certeza, e você pode ter relações piores. Mas o que eu estou tentando dizer é essa construção do relacionamento tem um passo diferente, né? Você, né, muita gente vem para cá e faz um monte de amigo, mas não tem a mesma sustentabilidade da relação como as pessoas que desenvolveram isso por muito tempo. Porque a gente sabe, a psicologia mostra isso, né? Que relacionamento é uma coisa constante, é uma coisa que está sempre evolvendo, né? Então, né, se você começa um relacionamento hoje, esse relacionamento vai se desenvolver durante um período de tempo. Você não sabe se essa pessoa vai ficar com você para sempre, você não sabe se essa pessoa vai ficar com você, né, ou não vai. Tudo isso acontece, né? Mas esse tempo de desenvolvimento se perde. E aí é aquela Uhum. coisa, você está preparado para enfrentar tudo isso novamente? Quais são os recursos que você. São coisas que eu pergunto, né? Ah, que, que eu acho que é interessante você se perguntar, ou não, até as pessoas que estão pensando em mudar. São coisas para vocês perguntar: será que eu estou preparado? Será que eu tenho a estrutura para fazer isso? Né? Uhum. Será que eu estou num momento de vida que eu posso, que eu vou me sentir à vontade de ir lá e enfrentar, né? Quando eu tinha Abrir novos meus caminhos, né? Tipo, cortar o mato, fazer minha trilha. É, exatamente. Quando eu tinha meus 20 e poucos anos, era muito mais fácil fazer amizades do que hoje. Sou muito mais seletivo hoje do que há 20 anos atrás. Só que essa é a minha experiência, né? Só que a minha experiência mostra que, né, pegando a essência dessa experiência, ela é muito similar, é assim que fala, muito Similar. semelhante com as experiências de outras pessoas que migraram na mesma categoria, né, que migraram Uhum. porque queriam estar, não tinham como se expressar sexualmente, né, só podiam, se sentiam mais seguros em outros lugares, não no Brasil, né? Então, tudo isso tem uma série de nuances, mas a essência não é fácil. Não é fácil. É uma coisa que envolve ah, uma estrutura mental que você não está acostumado, porque você não tem esse desafio no seu país de origem, né? E você vai ter novos desafios. Então você só tem que estar consciente de que essas coisas vão acontecer. E quanto aos grupos de inclusão, de acolhida, onde os brasileiros e os latinos muitas vezes recebem esse acolhimento dentro das empresas ou em comunidades específicas, mas são colocados numa mesma caixinha, sendo que as culturas e até os idiomas são diferentes, porque nós somos os únicos que falamos português, né? Então, Na latinos América que falam Latina, português. Então, como que é, né? Porque tem grupos em empresas como a que você atua,
e em outras grandes empresas, e a gente sabe que às vezes até dentro das comunidades tem trabalhos de acolhimento legais, né? Não sei se o local onde você também faz o outro trabalho, né? Se tem algum acolhimento assim, imagino que sim. Como que você vê esse trabalho e quando as pessoas estão chegando, que suporte existe aí? Isso é uma pergunta muito boa, porque muita gente imigra para os Estados Unidos e para o Canadá, né? Então, você vê pockets, não sei como eu falei isso, né? Caixinhas, bolsos. Caixinhas, bolsos de comunidades em muitos lugares, né? Mas no Canadá, principalmente, você vê em regiões específicas, por exemplo, no West Coast, né, que é Vancouver, né, essa parte mais próxima de Nova York, não, digo não Nova York, mais próxima aqui do Pacífico, né, ah, tem menos comunidades brasileiras do que se você for para o East Coast, né, que é Toronto, Nova York, né? Lá tem uma comunidade muito maior de brasileiros. Então, essa o que eu estou tentando dizer é assim, ficar consciente dessas localizações é extremamente importante se você é uma pessoa que depende dessas relações, né? Que quer ter uma segurança dentro das comunidades. As comunidades são muito fortes, né? Eu vejo isso muito mais forte em certas regiões e em certas comunidades do que outras, mas quando eu estava fazendo a minha pesquisa, uma das minhas pesquisas mostra que muitos brasileiros vão para essas comunidades e tentam achar dentro dessas comunidades as pessoas que dividem as mesmas identidades, né? Então, uh, né, se você é gay, você tenta achar essas pessoas dentro dessa comunidade, se você é lésbica também, e por aí afora. Só que Uhum. existe uma coisa que mostrou muito na minha pesquisa é que muitas dessas pessoas faziam esse contato com a comunidade, mas com uma certa resistência. A resistência era que o que me trouxe para esse país agora é refletido nessa comunidade. Então, eu não sei se eu sinto confortável o suficiente ou confio necessariamente nas pessoas dessa comunidade porque elas representam aquilo. Então, e numa outra, é uma dicotomia aqui, né? Então, existe isso, e na outra posição essas pessoas também saíram de lá porque elas têm a mesma visão que eu, que o país não presta, né? Por se dizer. Então fica aquela coisa, eu confio ou eu não confio? O quanto que eu confio? Então é aquela coisa da descoberta, né? Então isso é uma coisa que não acontece, essa tensão não acontece muito no seu país de origem, porque a tensão é diferente. Você conhece alguém, você quer saber se essa pessoa é compatível com você, não um grupo, né? Você já tem o seu grupo ou você já forma o seu grupo. O modo de perceber o grupo é muito mais rápido do que o modo de perceber o grupo em outro país. Então, todas essas coisas são desafios que são importantes trazer, né, quando as pessoas estão tentando fazer esse tipo de decisão, porque são coisas que a gente não sabe, a gente acha que vai ser muito mais simples, né? Ah, não, eu vou deixar isso para trás. Não vai. Isso vai, primeiro porque isso faz parte de você, ela vai para onde você for, né? É como você lida com isso que vai ser bem diferente. Sim. Vou deixar o link da sua pesquisa disponível para que a pessoa possa fazer download do Chrome, né, lá pelo navegador. Vou colocar também a dica de livro que você indicou, o Handbook of Lesbian and Gay Studies, capítulo 12, né, Queer Diaspora. E vou pôr o link da música, apesar de que acho que todo mundo, pelo menos aqui no Brasil, vai ter facilidade de achar essa música do Titãs, né? Lugar nenhum. Quero agradecer enormemente. Se você tiver mais alguma mensagem importante para passar para o nosso fechamento. Não, eu quero agradecer a oportunidade. Eu acho que é extremamente importante ter esse tipo de discussão. A gente não fala muito
sobre isso, né? Quais são as dificuldades e como é que não é tão não é tão colorido assim essa questão de mudar para um outro país, né? Tem uma série de coisas para se levar em consideração e assim, eu queria deixar claro que isso, mais uma vez, né? O que eu estou apresentando aqui é uma construção de conhecimento, né? Não é uma realidade absoluta, né? Isso, os dados que eu apresentei são relacionados com as populações que eu estudei e de uma forma que reflete o que as teorias dizem, né, das teorias de diáspora, né, dessas mudanças, desses processos migratórios. Então, pode ser que quem esteja assistindo isso tenha uma realidade completamente diferente e vai, mudar para um outro país e viver maravilhosamente. Outros vão ter experiências piores, mas a mensagem que eu queria deixar é assim, é uma tomar essa decisão, tomar essa decisão é uma decisão extremamente delicada, complexa e que não pode ser tomada de uma hora para outra, né? Para a sanidade mental da pessoa migrando, né? Tenha, use os recursos que a gente está oferecendo para fazer uma análise pessoal e falar assim, quais são as coisas que eu preciso saber e quais são os recursos que eu tenho que vão me ajudar a estar lá, né? E os recursos não são só recursos financeiros, são recursos psíquicos, recursos sociais, recursos, né, por aí afora. Então era mais ou menos isso que eu queria passar. Muito obrigada, Marcos, pelo seu tempo, por compartilhar a tua experiência Obrigado a você pela pessoal e de oportunidade. pesquisador. É sempre muito bom falar com você. A gente sempre fica fofocando antes, né? E aí a gente mata um pouquinho a saudade. Quando o Marcos vem para o Brasil, a gente sempre dá um jeitinho de se encontrar. Então é assim que a gente vai conseguindo construir as relações mesmo à distância, né? Continuar essa construção, né? Que começou lá em 97 e a gente vai ressignificando e mantendo as relações de maneiras diferentes, em outros formatos, né? Então, É, muito obrigada. Um obrigado a beijo você. enorme. Beijo. Espero que vocês aproveitem bastante esse conteúdo.